Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Uchiha Lendário. Capítulo 161. Cedo na manhã seguinte, Mirai cuidadosamente levantou duas pernas finas da cintura e se espreguiçou com satisfação. Sentindo seus movimentos, Mikoto e Konan, ainda dormindo, franziram a testa levemente e murmuraram antes de se virarem e voltarem aos seus sonhos. Ao ver os dois, um sorriso maroto apareceu no rosto de Mirai. Se ele não estivesse preocupado com a possibilidade de eles não conseguirem lidar com isso, ele poderia ter feito mais algumas rodadas. Pensando bem, sua decisão de construir um harém foi claramente em consideração ao bem-estar de suas mulheres. Afinal, um homem tão atencioso quanto ele era um achado raro. Perdido em seus pensamentos divertidos, Mirai se vestiu e foi para o campo de treinamento do clã. Depois do progresso da noite passada, ele estava ansioso para testar e refinar suas novas habilidades. Ativando seu Mangekyou Sharingan, ele se concentrou em um poste de madeira no centro do campo de treinamento. Kamui! Com um grito baixo, seu imenso poder ocular surgiu. O espaço ao redor do poste de madeira se torceu violentamente. Rachadura! Num instante, o grosso poste de madeira quebrou-se em dois. Mirai a sentiu satisfeita. A habilidade do Kamui de distorcer o espaço remotamente o tornava uma ferramenta ofensiva incrivelmente poderosa, quase como um ataque de uma dimensão superior. Sua velocidade e furtividade o tornavam ainda mais mortal. Evitá-lo exigia reflexos excepcionais e aguda percepção espacial, características que poucos possuíam. Caso contrário, a única maneira de evitar os ataques de Kamui era por meio de pura previsão. Será que Obito terminou de transplantar um Sharingan capaz de ativar o Izanagi? Mirai murmurou para si mesmo. Depois de experimentar o poder de Kamui, ele estava ansioso para adquirir a habilidade intangível de Obito. Acalmando seus pensamentos, Mirai olhou para Kurama, que estava preguiçosamente se aquecendo ao sol ali perto. Kurama, venha me ajudar a testar uma nova técnica, ele gritou. Kurama bufou e relutantemente pulou no ombro de Mirai. Ainda não tomei sol o suficiente. Os olhos de Mirai se estreitaram. Kurama, você está desafiando minhas ordens? Kurama congelou, então sabiamente fechou a boca. Embora ele só tivesse sido selado dentro de Mirai na noite passada, Kurama já tinha aprendido bastante sobre esse pirralho com coxina. Esse cara era ainda mais problemático que Madara, desafiá-lo seria pedir problemas. Retornando ao corpo de Mirai sem protestar, Kurama começou a canalizar seu chakra. Com a cooperação de Kurama, Mirai explorou o poder da Kyuubi. Abrindo os olhos, Mirai agora estava envolto em um manto de chakra dourado e brilhante. Emparelhado com seu assustador Mangekyou Sharingan, a transformação era inegavelmente impressionante. Nada mal, Mirai refletiu, admirando seu reflexo. Muito mais legal que Naruto na história original. Sorrindo para sua própria vaidade, ele se deleitou com o fator legal do modo de chakra do Nove Caudas. Força poderia ser adquirida, mas ser estiloso sem esforço? Esse era um presente para a vida toda. Vamos testar a velocidade. Num piscar de olhos, Mirai desapareceu, deixando apenas um traço dourado. Não, mais rápido que um raio. Comparado a isso, o modo de chakra de liberação de relâmpago do quarto Raikage era risível. Parece que vou precisar aprender o modo sábio em breve, ele murmurou depois de sair do modo de chakra da Nove Caudas. Combinar o modo sábio com o modo de chakra da Nove Caudas elevaria seu poder ainda mais. A questão agora era qual modo sábio escolher, Floresta Shikotsu, Caverna Rishi ou Monte Myoku. Perdido em pensamentos, ele foi interrompido por uma risada brincalhona. Mirai, aí está você. Finalmente te encontrei. Kurenai correu e agarrou o braço de Mirai com um sorriso brilhante. Rin Nohara seguiu de perto, segurando seu outro braço sem hesitar. Desde que vivenciou o trauma da morte e ressurreição, Rin parou de reprimir seus sentimentos. A vida era frágil e imprevisível, não havia espaço para arrependimentos. HMPH. Como esperado, você é um completo canalha. Anko Mitarashi, que estava junto, franziu o senho ao ver aquilo e murmurou baixinho. Agora, Anko Mirai disse, fingindo inocência. Não é minha culpa. Kurenai e Rin vieram e me agarraram. Eu sou a vítima aqui. Sem vergonha. Anko retrucou. Imperturbável, Mirai riu e gesticulou para que ela se aproximasse. O que foi? Ela perguntou cautelosamente, dando um passo à frente. Não tem espaço nas laterais, mas a frente ainda está aberta. Você pode me abraçar também. O rosto de Anko ficou vermelho brilhante. Oh, o que você está dizendo? Que quem quer te abraçar, seu idiota sem vergonha? Ignorando seus protestos, Mirai gentilmente a puxou para um abraço. Tudo bem, vou te dar uma chance dessa vez, ela resmungou, sua voz tingida de constrangimento. Mas essa é a última vez, entendeu? Sorrindo, Mirai assentiu. Com experiência em lidar com tsunderes, ele sabia exatamente como interpretar as palavras dela. Enquanto ele aproveitava o momento, uma garota de cabelos roxos usando uma máscara apareceu de repente no campo de treinamento. Ela fez uma pausa, assustada com a cena diante dela. Mirai-senpai, estou interrompendo alguma coisa? Mirai olhou para cima, seus lábios se curvando em um sorriso travesso. Não, ele disse. Você chegou na hora certa. Capítulo 162. Depois de brincar com Kurenai, Rin, Anko e Yugal por um tempo, Mirai finalmente ficou séria. Por que vocês todos estão aqui me procurando ao mesmo tempo? Ele perguntou. Kurenai bufou suavemente. Rin e eu estamos prestes a fazer o exame Jonin. Esperávamos que você pudesse nos dar algumas dicas.
Você se importa conosco? Como você pode não saber algo tão importante? Mirai coçou a nuca sem jeito. Ultimamente ele estava tão absorto com Conan e Mikoto que ele admitia ter negligenciado as meninas mais novas. Ele suspirou interiormente, a autorreflexão estava em ordem. Afinal, ele era um homem dedicado a espalhar o amor universal. Tal negligência era inaceitável. Enquanto Mirai estava perdida em pensamentos, Kurenai fez beicinho e acrescentou: é tudo culpa do meu pai. Se ele tivesse me deixado sair e morar com você, nada disso teria acontecido. Mirai estalou a língua e silenciosamente lamentou a morte de Shinku Yui. É realmente impossível manter as filhas enquanto elas crescem. Melhor ficar longe dele por um tempo, pensou com um sorriso irônico. Deixando esses pensamentos de lado, Mirai se virou para Yugao e Anko. Não me diga que vocês dois também estão fazendo o exame Jonin. Anko caiu na gargalhada. De jeito nenhum, veterano vulgar. Estamos aqui para os exames Chunin. Desta vez, participantes de Sunagakure, Kumogakure, Kirigakure, Iwagakure e até mesmo algumas vilas menores estão se juntando. Não podemos deixar Konoha perder a face. Com suas palavras, Mirai de repente se lembrou. Os exames Chunin seriam em apenas alguns dias. Ele andava tão ocupado ultimamente que tinha esquecido completamente. Olhando para Yugao, ele levantou uma sobrancelha. Você é um membro da Anbu. Você está realmente participando dos exames Chunin? Yugao assentiu. Eu ainda sou um genin. É razoável almejar uma promoção. Vendo seus rostos ansiosos, Mirai deu de ombros. Tudo bem. Já que vocês estão todos pedindo ajuda tão sinceramente, serei magnânima e os treinarei. Mas deixe-me avisá-lo primeiro, eu sou um professor severo. Esteja pronto para algumas lições duras. Ele passou a mão pelos cabelos e acrescentou dramaticamente. Não há atalhos para se tornar um ninja mais forte. Kurenai, Rin, Anko e Yugao assentiram entusiasticamente. Receber orientação de alguém como Mirai era um sonho que se tornou realidade para muitos. Um pouco de dificuldade era um pequeno preço a pagar. Yugao, no entanto, hesitou. Observando o comportamento sério de Mirai, sua mente voltou à última vez que ele a treinou em esgrima. Desta vez ela pensou, olhando para seus companheiros, pelo menos eu não estarei sozinha. Certamente ele não fará nada muito embaraçoso com os outros por perto. 3 dias se passaram num piscar de olhos. Enquanto Mirai observava as meninas cambaleando para longe, segurando seus equipamentos, ele não conseguiu evitar balançar a cabeça. Tão inexperientes, ele refletiu. Eles são como brotos não desabrochados, ainda tão tenros. Ele mal os empurrou, mas eles já estavam com o rosto vermelho e nervosos. Quando se trata de relaxar, ele pensou, Mikoto e Kona ainda são as melhores opções. Claro, não era só diversão e brincadeiras. Nos últimos dias, as meninas tinham mostrado progresso significativo sob sua tutela. Yugao agora tinha força para rivalizar com alguns Chunin de elite, enquanto Anko não estava muito atrás e havia alcançado um nível sólido de Chunin. Quanto a Kurenai e Rin, Kurenai, com seu talento em Genjutsu, havia alcançado o nível especial de Jonin, mas não estava pronta para o exame Jonin completo. A perícia médica de Rin era excelente, mas suas habilidades de combate estavam um pouco atrasadas, colocando-a mais perto do nível de Yugao. Ainda assim, isso foi apenas temporário. Elas são minhas mulheres, Mirai pensou presunçosamente. Claro, elas vão se tornar kunoichi poderosas que outros só podem sonhar em ter. Depois de olhar para o sol do meio-dia, Mirai ativou a técnica do deus voador do trovão, reaparecendo no escritório do Hokage. Ao abrir a lancheira que Mikoto havia preparado com carinho, ele foi recebido com um aroma apetitoso. Com o tempo, a culinária de Mikoto havia melhorado imensamente, até mesmo superando a dele. Ela até desenvolveu pratos criativos adaptados ao gosto dele. Enquanto Mirai desfrutava de sua refeição, alguém bateu na porta do escritório. Ele disse. Nara Shikaku entrou. Mirai-sama Sarutobi Azuma desapareceu. Mirai levantou uma sobrancelha. O que aconteceu? O tom de Shikaku era sombrio. Mais de 2 semanas atrás, Azuma assumiu uma missão para escoltar uma caravana mercante. A caravana chegou ao seu destino em segurança, mas Azuma não retornou para registrar o relatório da missão. Investigamos e descobrimos que ele foi visto pela última vez em uma pequena cidade fronteiriça na Terra do Fogo. Shikaku ficou em silêncio, aguardando a resposta de Mirai. Para sua surpresa, a reação de Mirai foi calma. Siga o protocolo padrão. Declare Sarutobi Azuma um ninja desonesto e emita um aviso de procura ao mundo ninja. Shikaku assentiu. Entendido. Quando Shikaku saiu, Mirai recostou-se na cadeira do Hokage, olhando para as ruas movimentadas abaixo. Na linha do tempo original, Azuma também deixou a vila, mas manteve seu status como um ninja de Konoha, passando a servir como um dos 12 ninjas guardiões da Terra do Fogo. Ele até ganhou uma recompensa de 35 milhões de ryu. Desta vez, no entanto, Azuma seria rotulado como um ninja desonesto. Mirai estava curiosa para ver onde esse caminho levaria. Sem a proteção do título do seu pai, Azuma, até onde você pode ir? Mirai sorriu para si mesmo. Mal posso esperar para descobrir. De repente, ele sentiu a invocação de uma marca do deus do trovão voador. Num piscar de olhos, ele desapareceu do escritório. Capítulo 163. Mirai-kun, já faz um tempo. Quando Shiha Mirai apareceu de repente, Orochimaru lambeu seu rosto pálido com sua língua anormalmente longa. Observando essa exibição perturbadora de perto, Mirai não conseguiu deixar de franzir a testa. Como esperado. Sem o brilho dos filtros de anime, Orochimaru não passava de um sujeito grotesco. Ainda assim, havia algo diferente na aura de Orochimaru.
Ativando seu Byakugan para olhar mais de perto, a expressão de Mirai escureceu. Esse cara estava atualmente habitando o corpo de uma mulher. Mirai com seus olhos? Orochimaru inclinou a cabeça, aproximando-se com curiosidade. É o poder do Byakugan, Mirai respondeu despreocupadamente, virando seu olhar para outro lugar. Eu adquiri a Kekkei Genkai do Byakugan durante uma luta com Igayashi. O rosto de Orochimaru se iluminou com inveja indisfarçável. Mirai-kun, suas habilidades são realmente assustadoras. E pensar que você poderia até mesmo copiar uma Kekkei Genkai como Byakugan. Diferente de mim, que tenho que quebrar a cabeça conduzindo experimentos intermináveis apenas para ganhar um pouco de poder. Percebendo o brilho ardente e ciumento nos olhos de Orochimaru, Mirai se sentiu grata por ele ter usado Koto Amatsukami para controlá-lo no momento em que o obteve. Caso contrário, não havia como dizer quantos problemas esse lunático lhe causaria. Ansiosa para mudar de assunto, Mirai perguntou: Orochimaru, está em sua base? Úmido, escuro e sombrio. Este é realmente um ambiente propício para sua pesquisa? Orochimaru riu levemente. Mirai-kun, você esqueceu? Eu sou no Kenin agora. Ter um lugar tranquilo para trabalhar é um luxo. O ambiente não é exatamente algo que eu possa me dar ao luxo de criticar. Mirai levantou uma sobrancelha. Eu não enviei o Anbu para assediar você. Orochimaru suspirou. Não é você, é Jiraiya. Aquele idiota é irritantemente persistente quando se trata de reunir informações. Se eu não continuar andando, ele vai me encontrar mais cedo ou mais tarde. Quer que eu mate Jiraiya para você? Mirai ofereceu casualmente. Orochimaru congelou por um momento antes de balançar a cabeça. Isso não será necessário. Ele é um tolo, não vale a pena. A conversa mudou para negócios quando o comportamento de Orochimaru ficou sério. Mirai-kun, eu chamei você aqui para finalizar os detalhes do plano dos exames Chunin. Como exatamente você quer fazer Hiruzen cair em desgraça? O terceiro estágio das batalhas individuais será realizado na arena principal de Konoha, explicou Mirai. A maioria dos shinobi participantes, junto com dignitários, nobres e comerciantes ricos de várias nações, comparecerão. Sua tarefa é simples. Durante as batalhas do terceiro estágio, ataque Hiruzen Sarutobi e exponha publicamente suas ações, uma por uma. Isso é tudo. Vamos chamá-lo de Plano de Esmagamento de Konoha. Um nome excelente. Os olhos de Orochimaru brilharam de excitação. Deixe comigo, Mirai-kun. Mas já que o velho ainda é o Hokage oficial, você não vai ficar parado de braços cruzados enquanto eu o ataco, certo? Mirai sorriu fracamente. Você só precisa organizar algumas pessoas para erguer uma barreira, isolando você e Hiruzen lá dentro. Se você não tiver mão de obra, eu posso fornecer alguma assistência. Orochimaru balançou a cabeça com um sorriso. Não precisa. Apesar de ser um Nukenin, ainda tenho subordinados leais. Falando nisso, recentemente descobri algumas crianças promissoras. Ele levou Mirai para as profundezas da caverna, revelando um enorme coliseu subterrâneo. A área era ladeada por salas escavadas nas paredes rochosas, e o chão estava coberto de cadáveres em vários estados de decomposição. Alguns eram restos de esqueletos, enquanto outros emitiam um fedor pungente de carne podre. A atmosfera escura e úmida dava ao lugar uma qualidade infernal. Crianças, saiam, chamou Orochimaru. De várias salas emergiram crianças com rostos sombrios. Mirai os examinou e imediatamente reconheceu alguns rostos familiares. Kimimaro, de 3 anos, Kadimaru, Tayuya e Jirbe. O mais velho era Guren, que não devia ter mais de 10 anos. Esses são meus novos filhos, disse Orochimaru com orgulho. Cada um deles possui um talento excepcional. Eu dei a eles esperança e uma razão para viver. Ele gesticulou para que Kimimaro desse um passo à frente. O garoto, com 2 pontos carmesins na testa e cabelos prateados, aproximou-se obedientemente e fez uma reverência. Orochimaru-sama. Orochimaru assentiu em aprovação. Kimimaro é o único prodígio sobrevivente do clã Kaguya de Kirigakuri. Ele foi rotulado como uma máquina de matar por aqueles lunáticos. Depois que o clã Kaguya foi exterminado por Yagura, Kimimaro se tornou o último portador da Shikotsumi-yaku Kekkei Genkai, além de você, Mirai-kun. Orochimaru suspirou com pesar. Tanto material valioso de pesquisa desperdiçado, que pena. Ele continuou, Kirigakuri está em tumulto desde sua derrota na Terceira Guerra Mundial Shinobi. Os clãs da linhagem ficaram cada vez mais insatisfeitos com o governo de Yagura, e agora, após a aniquilação do clã Kaguya, a vila está à beira do colapso. O mundo Shinobi é sempre assim, disse Mirai categoricamente. Mesmo em tempos de paz passageira, a matança nunca para de verdade. Eu vou mudar isso. Essas palavras simples tinham um peso inexplicável. Kimimaro olhou curiosamente para Mirai. Essa pessoa poderia estar relacionada a ele de alguma forma? Kimimaro, este é o Uchiha Mirai, aquele a quem sirvo, Orochimaru apresentou. O queixo de Kimimaro caiu em choque. Ele havia assumido que Mirai era apenas mais um dos subordinados de Orochimaru. E pensar que o próprio Orochimaru era leal a esse homem. Que tipo de pessoa ele era? O olhar de Mirai se voltou para Kimimaro, e uma ideia de repente lhe ocorreu. Orochimaru, você conhece alguma criança que consegue absorver chakras senjutsu naturalmente? Os olhos de Orochimaru se arregalaram brevemente antes de sorrir. Como esperado de você, Mirai-kun. Poucos conhecem um talento tão raro. Recentemente recebi informações sobre um garoto chamado Jugo. Seu corpo pode absorver automaticamente a energia da natureza, causando transformações que lhe concedem uma força imensa. Se não fosse pelos exames Chunin, eu já o teria procurado. Sua habilidade poderia aumentar muito o potencial dos meus filhos. Diga-me onde ele está, disse Mirai com um leve sorriso.
Vamos visitá-lo juntos. Capítulo 164. Ao ouvir a sugestão de Mirai, Orochimaru pareceu confuso. Então vamos encontrar aquela criança? Embora Jugo fosse realmente único, não parecia o suficiente para merecer a atenção pessoal de Mirai. Encontrando o olhar confuso de Orochimaru, Mirai não explicou. Em vez disso, ele disse calmamente: traga Kimimaro junto. Nós vamos juntos. Muito bem. Orochimaru assentiu. Sob os olhares invejosos de Guren, Kidomaru e outros, ele levou Kimimaro e Uchiha Mirai para fora. Parada na entrada da caverna, Mirai parou. Seguro e firme. No momento em que suas palavras foram ditas, um Susanoo totalmente formado, com centenas de metros de altura, materializou-se do nada. Uau! O Susanoo abriu suas enormes asas, gerando um vendaval que varreu o chão. Em um instante, ele voou para o céu, carregando Mirai, Orochimaru e Kimimaro com ele. Do alto, o olhar de Orochimaru estava grudado no cenário que rapidamente recuava abaixo. Seus olhos dourados queimavam de curiosidade. Mirai-kun, então esse é o poder do Mangekyou Sharingan. É realmente invejável. Mirai respondeu friamente: no futuro, o Mangekyou Sharingan não será uma raridade. Acontece que tem um par extra, você pode pegá-los emprestados para sua pesquisa. Após a morte de Uchiha Fugaku, Mirai guardou o Mangekyou Sharingan do homem como um troféu. Já que Orochimaru estava interessado, ele não se importou em entregá-lo. Afinal, conforme seus planos progredissem, clonar o Mangekyou Sharingan não seria mais um problema. Ao ouvir isso, os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso satisfeito. Então devo agradecer antecipadamente Mirai-kun. A conversa deles não chamou a atenção de Kimimaro. Sua mente estava em um estado de completo entorpecimento. De volta a Kirigakuri, seu talento excepcional levou seu clã a tratá-lo como nada mais que uma máquina de matar, confinando-o em uma masmorra. Kimimaro passou a odiar suas próprias habilidades. Então, Orochimaru apareceu. O poder avassalador do homem deixou uma marca indelével na alma de Kimimaro e lhe deu um propósito. Ele não mais se ressentia de suas habilidades. Em vez disso, ele se orgulhava delas. Ele jurou se tornar o recipiente perfeito de Orochimaru-sama, oferecendo o corpo mais forte e a Kekkei Genkai possível. Mas agora, essa crença foi completamente destruída. De pé diante desse ninja chamado Uchiha Mirai, Kimimaro se sentiu tão insignificante quanto uma formiga. A força da qual ele uma vez se orgulhava era completamente sem sentido. Qual era o propósito da sua existência? Kimimaro, enquanto você estiver vivo, você terá valor. Não negue a si mesmo, e não deixe que outros definam seu valor. A vida nem sempre precisa de um propósito claro. Simplesmente estar vivo já é uma bênção. A voz tirou Kimimaro de seus pensamentos. Aqueles olhos únicos pareciam perfurar diretamente sua alma. Isso era para confortá-lo? Era tão diferente do estilo de Orochimaru-sama. Orochimaru lançou um olhar curioso para Mirai. Mirai-kun, eu não esperava que você tivesse um lado tão gentil. Infelizmente, respondeu Mirai com um tom neutro, a maioria das pessoas não entenderá essas verdades até que tenham experimentado a vida por si mesmas. Ele não disse mais nada, incitando Susanoo a acelerar. Terra dos Rios. Na densa floresta montanhosa, um garoto loiro caminhava sozinho por um caminho estreito. Sua expressão era calma, seu comportamento gentil. 2 pequenos pássaros pousaram em seu ombro, cantando suavemente. De repente, os pássaros voaram no ar, e seu chilrear urgente quebrou a tranquilidade. O menino franziu a testa, olhando para a densa floresta à frente. É melhor você ficar longe de mim. Não quero te machucar. Enquanto suas palavras eram ditas, 3 figuras emergiram das sombras. Então, esse é o jugo? Que energia natural incrivelmente pura. Mirai falou suavemente. Com seu corpo Uzumaki, ele estava altamente sintonizado com a energia natural. Ele podia sentir claramente a vasta e imaculada energia natural fluindo através do garoto diante dele. Além disso, o corpo do menino estava constantemente absorvendo mais. Você quer uma vida diferente? Mirai perguntou diretamente, confirmando a identidade de Jugo. Os olhos de Jugo se estreitaram em cautela. Quem é você? Mirai respondeu calmamente. Aquele que pode te manter sob controle quando você perde o controle. Os olhos de Jugo se arregalaram. Você está falando sério? Devido à constituição única de seu corpo, absorver muita energia natural o tornava incontrolavelmente violento, consumido por impulsos assassinos. Os moradores o temiam e o chamavam de bomba-relógio. Para evitar machucar alguém, Jugo se isolou nas profundezas das montanhas. Apesar da companhia dos animais, ele frequentemente se sentia atormentado. Se esse homem pudesse realmente suprimir seus episódios, então talvez ele pudesse viver sem medo de prejudicar os outros. Percebendo a hesitação de Jugo, Mirai deu um passo mais perto. Se você não acredita em mim, sinta-se à vontade para testar. Jugo hesitou e então avisou, tenha cuidado. Outros tentaram me controlar em meu estado de frenesi, mas todos morreram horrivelmente. Mirai sorriu. Não me compare a eles. Diante de vocês está Mirai. Jugo olhou para a expressão confiante de Mirai, momentaneamente atordoado. Mirai. Ele parou de suprimir a energia natural dentro dele. Seu corpo passou por uma transformação dramática. Seu rosto, antes gentil, se contorceu em algo monstruoso. A pele pálida se tornou como uma rocha, e várias aberturas emitindo chamas azuis brotaram de suas costas. Os olhos de Orochimaru brilharam de excitação. É isso, armazenar energia natural dentro do corpo e liberá-la à vontade. Uma enxurrada de ideias experimentais encheu a mente de Orochimaru. Ele mal podia esperar para retornar ao seu laboratório. Eu vou te matar.
A risada maníaca de Jugo ecoou pela floresta, sua aura ficando mais aterrorizante a cada segundo. Num piscar de olhos, ele investiu contra Mirai, suas costas liberando explosões de energia. Estrondo. Um baque surdo silenciou sua risada. Mirai casualmente desferiu um único golpe de mão, deixando o feroz Jugo inconsciente. Rir assim na presença de um Uchiha. Você tem muito que aprender. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada com sucesso, mais um físico. Não adquirir a constituição única de Jugo não incomodou Mirai. Ele tinha bastante tempo. Um dia, ele reivindicaria as recompensas que buscava. Capítulo 165. Sibilo. Jugo abriu os olhos e esfregou a nuca com uma careta. Doeu. Quando ele perdeu a consciência. À medida que suas memórias começaram a ressurgir, seus olhos se arregalaram abruptamente. Isso mesmo. Alguém apareceu do nada, alegando que poderia pará-lo quando ele perdesse o controle. Ele se soltou, liberando totalmente a força de seu corpo. A última coisa de que se lembrava era de atacar aquela pessoa, apenas para ser derrubado com um único golpe de mão. Depois disso, tudo ficou escuro. Em outras palavras, aquela pessoa realmente possuía força para derrotá-lo, mesmo em seu estado de fúria. A percepção fez Jugo ficar de pé, apenas para se ver voando alto no ar. Não se mova, garoto, uma voz fria veio de trás dele. Virando-se, Jugo viu a mesma pessoa que o havia derrotado antes. Mirai, Jugo murmurou. Antes de desmaiar, ele ouviu esse homem se apresentar como Uchiha Mirai. Estamos indo para Konoha, Mirai disse categoricamente. De agora em diante você estará sob os cuidados deles. Ele gesticulou em direção a Orochimaru e Kimimaro. Olhando para eles, Jugo hesitou. Mirai-sama, não posso ficar com você? Antes que Mirai pudesse responder, Kimimaro bufou suavemente. Não fale nisso de novo. Por que não? Jugo perguntou, confuso. Porque se você soubesse da reputação de Mirai-sama, perceberia o quão presunçoso é seu pedido, respondeu Kimimaro friamente. A reputação dele? Vendo a expressão confusa de Jugo, Kimimaro começou a contar as histórias que ouvirá sobre o Uchiha Mirai de Orochimaru. Quanto mais Jugo ouvia, mais chocado ele ficava. Para ele, os contos soavam como algo saído de um romance de fantasia. Poderia um ser humano realmente possuir um poder tão imenso? Mas quando ele olhou para o enorme Susanoo, centenas de metros abaixo deles, ele começou a acreditar que talvez as histórias não fossem totalmente absurdas. Durante a jornada, Jugo encheu Kimimaro de perguntas sobre Mirai. Kimimaro respondeu a todas, e os dois rapidamente se tornaram mais próximos. Meio-dia depois, Mirai pousou na base de pesquisa de Orochimaru. Jugo, venha comigo, Mirai ordenou, caminhando em direção a uma área isolada. Orochimaru e Kimimaro ficaram para trás, em silêncio. Nas profundezas de uma floresta silenciosa, Mirai casualmente montou uma barreira para garantir que suas ações não fossem notadas por mais ninguém. Só então ele parou e encarou Jugo. Mirai-sama. Antes que Jugo pudesse terminar a frase, sua expressão ficou vazia. No instante seguinte, uma lâmina de osso apareceu na mão de Mirai, cortando com precisão a garganta de Jugo. Céu-Xé. Sangue derramado no chão. Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Chakra mais um. Não, não é isso. Com o poder de seu Mangekyou Sharingan, Mirai ressuscitou o Jugo sem vida, colocando-o sob um genjutsu mais uma vez. Silenciar. A mesma cena se repetiu quando Mirai cortou a garganta de Jugo novamente. Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Força mental mais um. Ainda não está certo. Insatisfeita, Mirai ativou Takamagahara novamente. Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Chakra mais um. Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Físico mais um. Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Afinidade de energia natural. Ao ouvir a notificação do sistema em sua mente, Mirai soltou um suspiro de alívio. Não foi uma corrida particularmente sortuda, ele precisou de mais de 20 tentativas para conseguir a recompensa que queria. Usar Takamagahara repetidamente para reviver Jugo até deixou seus olhos doloridos. Mas no final, o resultado valeu a pena. Mirai-sama, o que aconteceu comigo? Jugo perguntou, esfregando o pescoço em confusão. Por algum motivo, seu pescoço estava estranhamente frio. Nada, Mirai respondeu calmamente. Vamos voltar. Oh, tudo bem. Quando retornaram à base de pesquisa, Mirai colocou a mão no ombro de Kimimaro. Jugo será sua responsabilidade de agora em diante. Kimimaro, agora com um renovado senso de propósito, ficou visivelmente comovido. Entendido. Não vou te decepcionar. Mirai assentiu e tirou um pergaminho de selamento de seu manto. Orochimaru, aqui está um par de Mangekyou Sharingan para sua pesquisa. Estou emprestando-os a você temporariamente. Até Orochimaru não conseguiu esconder sua excitação ao ouvir isso. Mangekyou Sharingan, material raro e inestimável para seus experimentos. Seguir Mirai foi sem dúvidas a melhor decisão que Orochimaru já havia tomado. Ele resolveu atender a qualquer pedido futuro de Mirai sem hesitação. Sob a influência de Koto Amatsukami, Orochimaru nem percebeu o quão anormalmente fervorosos seus pensamentos se tornaram. Em vez disso, ele sorriu para si mesmo, determinado a trabalhar ainda mais duro por Mirai. Vendo a expressão fanática de Orochimaru, Mirai silenciosamente deu um passo para trás. Ele nunca esqueceu que o corpo atual de Orochimaru era feminino. Orochimaru, lembre-se de sua tarefa. Estou indo embora agora, Mirai instruiu antes de desaparecer em um instante.
No momento seguinte, Mirai reapareceu nas profundezas da Floresta da Morte. Afinidade com energia natural. Fechando os olhos, ele se concentrou, sentindo imediatamente o fluxo de energia natural ao seu redor. Ele nem precisou guiá-lo. A energia natural ao redor estava sendo absorvida em seu corpo por conta própria. Mesmo em Konoha, onde a energia natural era escassa, a energia dentro dele continuou a crescer de forma constante. Para a maioria dos humanos, absorver energia natural não era tarefa fácil. Na história original, Uzumaki Naruto teve que se concentrar profundamente e absorveu isso em um ritmo lento. Jiraiya confiou na assistência de Fukazaku e Shima para reunir energia natural para o modo sábio. Embora Kabuto e Akushi tenha absorvido energia rapidamente nos arcos posteriores, seu corpo não podia mais ser considerado humano. Mas Mirai, ele podia absorver energia natural passiva e continuamente sem levantar um dedo. Nesse ritmo, refinar o chakra sábio seria ridiculamente fácil, uma eficiência fora do comum. Capítulo 166. Depois de fechar os olhos e sentir a energia natural dentro dele novamente, Mirai levantou uma sobrancelha. Não é de se espantar que Jugo se torne irritável e sanguinário após absorver muita energia natural. Essa força primordial é realmente muito volátil. Comparada ao chakra extraído do corpo humano, a energia natural era como uma fera selvagem e difícil de controlar. Com o pensamento, Mirai permitiu que a energia natural desenfreada surgisse descontroladamente através de seu corpo, tentando remodelá-lo. No entanto, sua resiliência física estava léguas além daquela até mesmo de bestas com cauda. Uma quantidade tão pequena de energia natural era insignificante para ele. Energia natural é muito caótica para ser usada diretamente em batalha, ele murmurou. É melhor combiná-la com chakra para criar chakra sábio. Após analisar grosseiramente as mudanças em seu corpo, Mirai suprimiu a energia natural dentro dele. Com sua constituição robusta, ele não tinha preocupações de perder o controle como Jugo. Agora, eu só preciso dominar o modo sábio, ele refletiu. Mirai estimou que seu modo sábio não seria inferior ao de Hashirama Senju. A combinação do corpo do clã Uzumaki reforçando sua carne, o Shikotsumiaku do clã Kaguya fortalecendo seus ossos. Sua afinidade natural pela energia natural e o chakra de liberação Yin. Se eu adquirir a liberação Yang no futuro, ele pensou com crescente entusiasmo. Meu corpo pode evoluir para o corpo perfeito do sábio, poderoso e sem nenhuma fraqueza. Enquanto Mirai se preparava para sair, ele de repente ouviu o canto fraco de pássaros nas proximidades. Ele pausou confuso por um momento. A sensação era difícil de descrever, mas ele percebeu que conseguia entender o significado daqueles chiureios. Certo, Jugo podia se comunicar com animais. Ele murmurou intrigado. Embora essa habilidade não aumentasse significativamente seu poder, era inegavelmente fascinante. Falar com animais seria uma experiência única, e quem sabe, poderia até ser útil para encantar mulheres. Em uma pequena ilha cercada pelo mar, uma brisa fria carregava o cheiro de sal, levantando os fios de cabelo de Pakura. Kug. Pakura franziu as sobrancelhas levemente. Depois de se acostumar com os desertos escaldantes de Sunagakure, esse ambiente frio parecia antinatural para ela. Eu deveria ter usado roupas mais quentes, ela resmungou baixinho. Depois de esperar pelo que pareceu uma eternidade, Pakura começou a ficar impaciente. O espião que ela deveria encontrar estava agora quase 15 minutos atrasado. De repente, sombras tremeluziram na escuridão. Num piscar de olhos, dezenas de shinobi de Kirigakure usando faixas de cabeça da névoa surgiram, cercando Pakura. Ao ver isso, a expressão de Pakura mudou drasticamente. Droga! Ela tinha sido emboscada. Assim que ela se preparou para lutar até a morte, o líder dos ninjas da névoa falou suavemente. Pakura, portador da liberação de queimadura. Em Sunagakure, sua fama e força só perdem para o próprio Kazekage. Rasa realmente nos deu um presente inesperado. O rosto de Pakura escureceu. O que você quer dizer com isso? O líder dos ninjas da névoa zombou. Os moribundos não precisam de respostas. Ataquem. Sob seu comando, os shinobi de Kirigakure lançaram seu ataque. Estava claro que esta não era uma emboscada comum. Os ninjas da névoa tinham se preparado meticulosamente para Pakura, despachando apenas shinobi de elite. Apesar de todos os seus esforços, Pakura rapidamente se viu sobrecarregada. Liberação de queimadura, assassinato extremamente fumegante. Pakura conjurou várias esferas de fogo, incinerando instantaneamente os ninjas da névoa próximos em cadáveres dissecados. Mas o grande número de inimigos fez seus esforços parecerem insignificantes. Explosões de incontáveis etiquetas explosivas ecoaram ao redor dela, forçando Pakura a ficar de joelhos. Sua respiração estava difícil, e seus braços tremiam enquanto o sangue escorria de seus ferimentos. Os ninjas da névoa pressionaram sua vantagem, bombardeando-a com kunai e shuriken. Pakura lutou para se defender com liberação de queimadura, liberação de vento e jutsu de substituição. Mas seus ferimentos e o isolamento da ilha a deixaram sem meios de escapar. Finalmente suas forças acabaram. Baque. Pakura desabou, seu corpo perfurado por inúmeras lâminas. Enquanto ela estava deitada no chão, seus olhos se encheram de arrependimento e desespero. Eu realmente vou morrer aqui? À medida que sua vida se esvaía, as palavras do líder dos ninjas da névoa ecoavam em sua mente. Rasa realmente nos deu um presente inesperado. Pakura cerrou o punho fracamente. Imagens de Uchiha Mirai passaram pela sua mente.
De volta à Terceira Guerra Shinobi, Uchiha Mirai a avisou que ela eventualmente se tornaria um peão em maquinações políticas. Na época, ela descartou suas palavras como manipulação mesquinha. Mas agora, ela não conseguia deixar de se perguntar. Isso foi obra do Rasa? Com a consciência desaparecendo, Pakura cerrou os dentes e pegou uma kunai especial em sua bolsa. Ela derramou o resto de seu chakra nela. Antes de descobrir a verdade, ela se recusou a morrer aqui. Mirai, jogando cartas com Mikoto e Conan, de repente sentiu um sinal fraco de uma de suas marcas da técnica do deus voador do trovão. A terra da água, ele murmurou, olhando naquela direção. Ele só tinha dado aquelas kunai especiais para um punhado de pessoas. Naquela época, havia apenas uma pessoa que poderia estar em Kirigakuri. Pakura. Percebendo a situação, Mirai acelerou sua jogada. Suas formidáveis habilidades com cartas deixaram Mikoto e Conan completamente derrotados e sem palavras. Enquanto ele colocava sua última carta na mesa, Mirai se levantou e vestiu seu traje de batalha. Preciso sair um pouco, ele disse casualmente antes de desaparecer num piscar de olhos. A kunai de Pakura diminuiu quando o resto do seu chakra foi drenado. O desespero encheu seu coração. O que eu estava pensando? Esta é uma ilha remota na Terra da Água, longe de Konoha. Mesmo que Mirai sinta isso, quando ele chegar, eu já estarei morto. Ela suspirou. Então esse é meu destino. Sua visão ficou turva quando o ninjas da névoa se aproximou. Kunai se levantou para acabar com ela. Pakura fechou os olhos, pronta para abraçar a morte. Mas quando as lâminas estavam prestes a atacá-la, uma figura alta e imponente apareceu diante dela do nada. Seus olhos se abriram em descrença. Uchiha Mirai. Capítulo 167. O aparecimento daquela figura repentina reacendeu a esperança em seu coração antes desesperado. Apesar de sua situação terrível, cercada por dezenas de ninjas de elite de Kirigakuri, Pakura sentiu uma sensação de alívio sem precedentes quando Mirai apareceu. Sua forte vontade de sobreviver surgiu novamente, limpando sua mente antes nublada. Ela não conseguiu evitar exclamar, Uchiha Mirai. Ouvindo sua voz, Uchiha Mirai se virou e sorriu casualmente. Sou eu, Pakura. Olhando para seu rosto familiar tão próximo agora, Pakura murmurou incrédula. Você? Como você está aqui? De Konoha até este campo de batalha. Era uma distância de milhares de milhas. Como ele pôde viajar tão longe tão rápido? Era como se ele pudesse ler os pensamentos dela. Mirai falou claramente, a resposta é simples. Porque eu sou forte. Sua declaração deixou Pakura momentaneamente sem palavras. Se qualquer outra pessoa tivesse dito algo assim, ela teria descartado como sendo uma ostentação arrogante. Mas vindas de Mirai, as palavras carregavam um peso de verdade que era impossível negar. Afinal, no campo de batalha, ele demonstrou um poder semelhante ao de um deus. Ao vê-la ficar em silêncio, Mirai olhou ao redor e comentou. É só isso que é preciso para levá-la ao limite? Nem todo mundo é como você. Pakura retrucou, revirando os olhos. Fora alguns raros, Haikage, aqueles com limites de linhagem de liberação magnética ou Jinchiki. A maioria dos shinobi, não importa quão habilidosos, ainda poderiam cair diante de uma kunai certeira ou de uma flecha explosiva. Em teoria, números absolutos e ataques concentrados poderiam permitir que até mesmo um grupo de genin derrotasse um ninja de nível Kage. O comandante de Kirigakuri finalmente falou com voz cautelosa. Uchiha Mirai, este é um assunto entre Kirigakuri e Sunagakuri. Por que você está interferindo? Ele estava interiormente amaldiçoando sua sorte. Por que esse açougueiro está aqui? Quando Pakura, uma kunoichi de Sunagakuri, se envolveu com Uchiha Mirai. Ela é uma das minhas, Mirai disse levemente. Então vou garantir que ela fique viva. Então vamos embora agora. O comandante de Kirigakuri não tinha intenção de lutar contra Uchiha Mirai. Durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi, ele testemunhou em primeira mão o poder aterrorizante do homem em batalha em uma ilha distante. A imagem da figura imponente e divina empunhando Susanoo, centenas de metros de altura, havia ficado gravada em sua memória. Naquele dia, milhares da elite de Kirigakuri foram derrotados em completo desespero. Se não fosse pelo grande número de baixas naquela batalha, não haveria como ele, um mero sobrevivente, ter chegado à posição em que se encontra atualmente. Mas, para sua consternação, Mirai balançou a cabeça diante dessas palavras. Sua sorte acabou. Já que vocês se envolveram, nenhum de vocês sairá daqui vivo. Antes mesmo que as palavras terminassem, o comandante de Kirigakuri gritou, Matius. Dezenas de ninjas de elite de Kirigakuri atacaram Mirai. Mirai bateu palmas levemente. Liberação de madeira, técnica de perfuração de galhos. Incontáveis estacas de madeira dispararam em todas as direções. Gritos irromperam enquanto os ninjas de Kirigakuri caíam, um após o outro. No momento em que os espinhos perfuravam a carne, eles se expandiam rapidamente, brotando galhos afiados que rasgavam os corpos. Até mesmo um ferimento superficial era suficiente para reduzir alguém a um alfinete ensanguentado. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso. Chakra mais 1. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso. Força mental mais 1. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso. Físico mais 1. Em poucos instantes, o campo de batalha ficou em silêncio. Todas as elites de Kirigakuri jaziam sem vida no chão. Ao assistir a cena, a boca de Pakura se abriu em um atordoado. Muito forte. Ele aniquilou muitos guerreiros de elite, incluindo alguns lutadores de nível Jnin, em um instante. E Mirai nem sequer se moveu. Sua única ação foi bater palmas levemente.
Mas o que a chocou ainda mais foi: a técnica que Mirai usou foi o estilo madeira, o Kekkei Genkai exclusivo do primeiro Hokage, Senju Hashirama. Foi com o estilo de madeira que Hashirama trouxe paz à Era dos Estados em Guerra, ganhando o título de Deus do Shinobi. Mas agora, Uchiha Mirai também havia dominado esse limite lendário de linhagem? Como isso foi possível? O Manjeki Sharingan era realmente tão poderoso? Estrondo. Pakura acordou de seus pensamentos quando Mirai jogou o comandante de Kirigakuri, agora sob um genjutsu, a seus pés. Não é um talento ruim, disse Mirai enigmaticamente. Confusa, Pakura seguiu o olhar dele e esfregou o queixo, dolorido por ficar boquiaberto por muito tempo. Que talento? Mirai balançou a cabeça. Não se preocupe. Se você tem perguntas, pergunte agora. Ele se agachou ao lado dela e começou a remover a kunai e a shuriken incrustadas em seu corpo. Externamente, ele usou a técnica da palma mística, mas secretamente, ele ativou Takamagahara para curá-la rapidamente. Mais uma vez, Pakura ficou perplexo. Ela podia sentir seus ferimentos se curando a uma velocidade incrível. Em segundos, não apenas todos os seus ferimentos desapareceram, mas suas reservas de chakra também foram restauradas. Até mesmo suas técnicas de cura eram monstruosas. Esse cara é realmente uma aberração. Enquanto olhava para Mirai, Pakura não pôde deixar de sentir inveja do ninja de Konoha. Deve ser muito reconfortante ter uma potência dessas lutando ao lado deles. Por que você está viajando? A voz de Mirai a trouxe de volta à realidade. Se você não tem nada para perguntar, eu o mato agora. A expressão de Pakura ficou séria. Ela olhou para o comandante atordoado de Kirigakuri e perguntou friamente: quem vazou essa missão para você? E antes, o que você quis dizer quando disse que Rasa lhe deu um presente inesperado? A voz oca do comandante respondeu: esta missão era parte de um acordo secreto. Tsunagakuri deveria nos entregar alguns ninjas habilidosos e respeitáveis, em troca, nós lhes daríamos dinheiro. Ao ouvir isso, o coração de Pakura afundou. Não é de se admirar que tantos ninjas da vila tenham morrido recentemente durante missões. A aldeia os havia traído. Rasa, seu bastardo. O que você está pensando? Sua voz estava fria como gelo. Explique tudo. Eu quero saber a verdade. Capítulo 168. Quero saber tudo. Ao comando de Pakura, o líder de Kirigakuri, agora preso no mundo do Genjutsu, falou atordoado. Devido ao fracasso da Terceira Guerra Mundial Ninja, os clãs da vila ficaram cada vez mais insatisfeitos com o governo do quarto Mizukage. Além disso, a lâmina mais afiada de seu arsenal, os 7 espadachins ninja da névoa, foi completamente destruída, levando a um coro crescente de oposição contra sua autoridade. O mais extremista desses dissidentes era o clã Kaguya. Para evitar uma guerra civil, o quarto Mizukage liderou pessoalmente uma operação para aniquilar o clã Kaguya. Ele pensou que isso serviria de aviso para os outros, mas, em vez disso, fez com que os clãs se unissem em solidariedade. Sob a influência dos clãs, até mesmo aldeões comuns começaram a criticar o Mizukage. Rumores sobre sua incompetência e inadequação para a liderança começaram a se espalhar por toda a vila. O líder Kirigakuri, claramente um confidente leal de Yagura Karatashi, parecia saber muitos segredos. Ignorando o olhar assassino nos olhos de Pakura, ele continuou, palavra por palavra, para solidificar seu poder. O quarto Mizukage secretamente fez um acordo com o quarto Kazekage. Rasa forneceu informações sobre Tsunagakuri para ajudar Yagura a realizar feitos que poderiam reforçar sua reputação. Em troca, Yagura ofereceu apoio financeiro e ajudou Rasa a eliminar a dissidência dentro de Tsunagakuri. Dissidência. Pakura cerrou os dentes, seus olhos cheios de dor. Agora ela entendia tudo. Aquele Rasa desprezível. Certa vez, ela competiu com ele pela posição de Kazekage e até suspeitou que ele fosse espião devido às habilidades de Mirai. Mas depois que Rasa se tornou Kazekage, ela não teve mais ambições. Pakura acreditava que havia contribuído muito para a vila. Rasa achava que ela ameaçava tanto seu governo que precisava ser eliminada, matando aqueles que representavam uma ameaça para ele, silenciando a dissidência e arrecadando fundos para comprar lealdade. Rasa realmente tinha tudo planejado. Mas aqueles dissidentes, eles eram seus camaradas, seu povo. Então ela pensou em como Rasa selou Shukaku, sacrificando a saúde de sua esposa para gerar 3 filhos, o que levou à morte dela no parto. Ele até selou Shukaku em seu filho prematuro. Pakura sentiu que Rasa fazendo algo tão vil não era fora do personagem. Eu sempre te disse, Mirai disse calmamente, o sistema decadente do mundo Shinobi não gera nada além de escuridão. Para realmente trazer a paz, todo mundo Shinobi deve ser unificado. A força absoluta deve suprimir tudo, e todos os recursos devem ser alocados centralmente. Só então as pessoas do mundo Shinobi poderão viver vidas relativamente prósperas. Pakura olhou para Mirai momentaneamente atordoada. Ela nunca imaginou que Uchiha Mirai abrigasse ambições tão grandiosas, centralizando todos os recursos. Que tipo de visão e ousadia foram necessárias para sequer cogitar tal ideia? Bem, você reconsiderou se tornar meu subordinado? Após um momento de hesitação, Pakura assentiu lentamente. Eu vou com você. Ela estava convencida. Comparada à manutenção da situação atual, a visão de Mirai para o futuro era muito mais atraente. Isso não apenas se alinhava com seu objetivo de se tornar Kazekage, mas também prometia uma vida melhor para o povo de Tsunagakuri. Ela não tinha motivos para recusar. Satisfeita com a resposta, Mirai assentiu. Ótimo. Você fez uma escolha sábia. Pakura perguntou. Qual é o plano? A voz de Mirai permaneceu leve.
Eu encontrarei uma oportunidade para matar Rasa. Quando ele se for, você naturalmente ascenderá como Kazekage. Se houver mais alguém que precise ser tratado. Mirai entregou a Pakura uma kunai do deus voador do trovão feita de areia dourada. Use isso e eu cuido disso. O plano era simples. Com a força esmagadora de Mirai, suas ambições estavam bem ao seu alcance. Pakura sentiu sem dizer muita coisa. Nesse plano, tudo o que ela tinha que fazer era esperar. Afinal, seja sendo resgatado por Mirai do Shinobi de Kirigakuri hoje ou sua promessa de eliminar Rasa por ela amanhã. Pakura percebeu que enquanto ela se alinhasse com Mirai, tudo parecia se encaixar sem esforço. O olhar de Mirai permaneceu nas costas esbeltas de Pakura enquanto ele dizia suavemente, eu fiz tanto por você. Você não deveria mostrar um pouco de gratidão? A expressão de Pakura imediatamente se tornou cautelosa. O que você está tentando fazer? Mirai assentiu com conhecimento de causa. Pakura, inicialmente confusa, rapidamente entendeu. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Seu canalha. Mirai riu e balançou a cabeça. Como isso é canalha? Eu chamaria isso de charme. Quando Pakura abriu a boca para responder, o rosto de Mirai escureceu e seu tom tornou-se ligeiramente ameaçador. Pakura, você não gostaria que o povo de Sunagakure continuasse vivendo na miséria depois que eu unificasse o mundo Shinobi, gostaria? Em uma ilha desabitada, as emoções eram expressas em sua forma mais primitiva. De pé, Mirai sorriu levemente para Pakura. Eu te disse, você é muito talentoso. Pakura engasgou, seus olhos cheios de ressentimento. É assim que você trata as mulheres? Mirai respondeu casualmente, as mulheres adoram um bad boy. Você acabará gostando disso. Pakura, com o rosto vermelho, não disse mais nada. Ela simplesmente ajeitou seu cabelo desgrenhado em silêncio. Volte para a vila por conta própria. Lembre-se, haja como se nada tivesse acontecido. Com isso, Mirai desapareceu, reaparecendo momentos depois no laboratório de Orochimaru. Mirai-kun, o que te traz aqui? Orochimaru perguntou curioso, interrompendo seu trabalho. Estamos indo para Sunagakure, Mirai disse calmamente. Para fazer o quê? Você tem lutado para se aproximar de Hiruzen Sarutobi durante os exames Chunin, não é? Nós mataremos Rasa e você se passará por ele para se infiltrar em Konoha. Ao ouvir o plano de Mirai, os olhos de Orochimaru brilharam. Matar o Kazekage e tomar seu lugar? Parecia insano. Emocionante, até. Orochimaru disse ansiosamente, vamos então. Mirai assentiu. Vamos. No vasto deserto, a 100 quilômetros de Sunagakure, Rasa vasculhou meticulosamente as areias com sua liberação magnética em busca de pó de ouro. A terceira grande guerra ninja deixou a economia de Sunagakure em ruínas. Se não fosse por sua habilidade de liberação magnética de manipular pó de ouro, conflitos internos teriam surgido há muito tempo. Os olhos de Rasa brilharam friamente. Se não fosse por Mirai roubar anos de pó de ouro coletado por ele teria sido reduzido a isso? Aquele bastardo. Se eu ouvir de novo. Perdido em seus pensamentos, Rasa não percebeu a leve assinatura de chakra se aproximando até que uma voz preguiçosa e zombeteira quebrou sua concentração. Rasa, você parece estar de bom humor. Capítulo 169. Ao ouvir a voz atrás dele, Rasa congelou em choque. Aquela voz? Ele a conhecia muito bem. Ele havia perdido a conta do número de noites em que foi acordado pelas memórias da força aterrorizante de seu dono, Uchiha Mirai. Há poucos momentos, Rasa estava pensando em como disciplinaria Mirai se eles se cruzassem. Mas agora seu coração disparava incontrolavelmente. Principalmente quando viu quem estava ao seu lado. Orochimaru, um representante atual de Konoha e um Nukenin de rank S da mesma vila. O que os dois estavam fazendo aqui juntos? Rasa, não precisa ficar tensa, Mirai disse com um sorriso fraco. Só estou aqui para pegar algo emprestado de você. O que você quer pegar emprestado? Rasa perguntou, franzindo a testa com cautela. Sua cabeça, Mirai respondeu, ainda sorrindo. As pupilas de Rasa se contraíram bruscamente. Se ele não estivesse tão preocupado com sua dignidade, ele já poderia ter xingado em voz alta. Pegar minha cabeça emprestada e esperar que eu fique calmo? Você está louco? Quem empresta algo assim? Realmente, o clã Uchiha estava cheio de lunáticos. Ainda assim, lembrando da reputação assustadora de Mirai, Rasa forçou um sorriso estranho no rosto. Uchiha Mirai, não me lembro de ter provocado você. Desde que me tornei Kazekage, mantive Sunagakure sob controle, garantindo que eles não levantassem um dedo sequer contra Konoha. Até pagamos indenizações da última guerra. Se há algo com que você não esteja satisfeito, é só dizer uma palavra, e eu conserto. A expressão de Mirai não mudou. Rasa, acho que você entendeu algo errado. Matar você. O que isso tem a ver com qualquer coisa que você tenha feito? Essas palavras atingiram Rasa como um raio, deixando-o congelado. Matá-lo pode ser um capricho, um aborrecimento ou até mesmo um acidente. Destruir você? Por que isso importaria para mim? Mirai-kun, deixe-me lidar com isso, Orochimaru interrompeu. Faz muito tempo que não tenho uma luta de verdade. Minhas mãos estão coçando. Mirai deu um pequeno aceno. Vá em frente. Afinal, na linha do tempo original, Rasa havia morrido nas mãos de Orochimaru. Embora tenha sido provavelmente um ataque furtivo com a ajuda de Kimimaro. Ainda assim, a força de Orochimaru sozinha deveria ser suficiente. O rosto de Rasa ficou sombrio quando ele percebeu que estava sendo tratado como um mero objeto, casualmente passado de um para o outro. Seu orgulho como Kazekage ganhou vida. Silenciosamente, ele começou a juntar pó de ouro, preparando-se para lutar até a morte.
Orochimaru lambeu os lábios e deu um passo à frente. Mãos de cobra das sombras ocultas. Dezenas de cobras venenosas investiram contra Rasa com as presas à mostra e pingando veneno. HMPH. Rasa bufou. Com um aceno de mão, uma torrente de pó de ouro subiu do chão, engolindo as cobras em um instante. Enterro em pó de ouro. As cobras foram esmagadas até virar polpa sob a imensa pressão. Os olhos de Orochimaru brilharam de decepção. Que desperdício de bom material. Invocação. Formação das 10.000 cobras. Em um instante, um enxame de cobras inundou o campo de batalha, cercando Rasa. Rasa reagiu rapidamente, envolvendo-se em uma esfera de pó dourado, deixando apenas um terceiro olho feito do mesmo material para observar o exterior. As cobras não conseguiram penetrar na defesa. Liberação magnética. Funeral imperial em pó de ouro. Com um rosnado baixo, Rasa fez as cobras mergulharem no chão, seus corpos esmagados e obliterados. Liberação magnética. Pó de ouro encheu o céu, formando uma floresta de lanças que choveram sobre Orochimaru. A metade inferior de Orochimaru se transformou em uma serpente, deslizando pelas brechas no ataque mortal. Mas as lanças ficaram mais densas e precisas, e logo ele foi empalado, preso ao chão como uma boneca de pano. HMPH. Rasa zombou. O chamado líder do Sannin não é nada especial, afinal. Mas seu escárnio durou pouco. Um clarão de luz cortou suas defesas, uma espada envolta em chakras de liberação de vento perfurou seu ombro. Caramba! Rasa voou no ar, segurando seu ombro ferido. Se aquele golpe tivesse sido um pouco mais preciso, teria atravessado seu coração. Olhando para baixo, ele viu o pescoço anormalmente longo de Orochimaru se estendendo de uma pilha de pó de ouro, uma espada ensanguentada presa entre os dentes. A outra ponta do pescoço ainda estava conectada ao corpo preso abaixo. Então foi assim que você me pegou. Rasa murmurou com a voz trêmula. Orochimaru retraiu o pescoço, engolindo a espada antes de rasgar a própria boca. Uma figura coberta de lodo rastejou para fora do seu corpo, completamente ilesa. O que é esse cara? Rasa sussurrou horrorizada. Até Mirai levantou uma sobrancelha. A exibição grotesca de Orochimaru parecia mais adequada ao mundo dos horrores sobrenaturais. Suficiente. A voz calma de Mirai cortou a tensão. Você já causou comoção suficiente. Se isso continuar, Tsunagakure pode enviar reforços. Orochimaru, recue. Mirai-kun, se continuarmos eu vencerei no final, disse Orochimaru enquanto deslizava de volta para o lado de Mirai, com um tom prático. Mirai levantou uma sobrancelha em leve surpresa. Orochimaru não costumava se preocupar tanto em se explicar. Ainda assim, ele descartou o pensamento enquanto caminhava em direção a Rasa. Capítulo 170. O rosto de Rasa escureceu enquanto ele observava Mirai se aproximar, um passo deliberado de cada vez. O breve alívio que ele sentiu após sua luta com Orochimaru desapareceu completamente. Ele já sabia que não era páreo para Mirai, mesmo em seu melhor dia. Após a batalha com Orochimaru, suas reservas de chakra e estamina estavam severamente esgotadas, sua situação não poderia ser pior. Porém, comparado a antes, Rasa não estava tão medroso. Sua luta com Orochimaru aumentou sua confiança. Embora não achasse que conseguiria derrotar Mirai, Rasa acreditava que pelo menos conseguiria escapar. Formando um plano em sua mente, Rasa se preparou para usar sua liberação magnética para voar para os céus e fugir na direção de Tsunagakure. Ele tinha ouvido as palavras de Mirai agora mesmo. Embora não conseguisse entender completamente as intenções de Mirai, estava claro que eles não queriam que a notícia de sua morte se espalhasse. O que significava que quanto mais testemunhas houvesse, mais seguro ele estaria. A comoção de sua batalha anterior com Orochimaru deveria ter atraído a atenção do shinobi de Tsunagakure. Talvez reforços já estivessem a caminho. Assim que seus pensamentos ficaram claros, Rasa reuniu seu chakra restante, invocando uma enorme quantidade de pó de ouro atrás de si. O pó de ouro assumiu a forma de Shukaku, formando uma barreira entre ele e Mirai. Essa é minha defesa máxima. Deve me dar algum tempo, ele murmurou, pronto para agir. Mas quando Rasa estava prestes a fugir, ele viu o corpo de Mirai subitamente envolto em um manto dourado de chakra. O passo de Mirai acelerou. Uau! Rasa captou um flash de luz dourada. No momento seguinte, uma pressão sufocante apertou seu pescoço. Antes que ele pudesse reagir, o Uchiha Mirai já estava na sua frente, com a mão segurando sua garganta com força. O Shukaku de pó de ouro que ele havia criado agora tinha um buraco enorme, sua forma se desintegrando em partículas dispersas que flutuavam suavemente ao redor deles. Muito rápido. Os olhos de Rasa mal conseguiam rastrear o borrão dourado. Não era nada parecido com o que ele já havia encontrado. Ele lutou contra o quarto Raikage antes da Terceira Guerra Mundial Shinobi. No entanto, a famosa velocidade do Raikage empalideceu em comparação ao que Mirai tinha acabado de exibir. Até mesmo sua técnica defensiva mais forte foi completamente ignorada. Como isso é possível? A mente de Rasa correu. Que nível o poder de Uchiha Mirai havia alcançado? Caramba! Os olhos de Rasa se encheram de má vontade. Sua vida estava apenas começando, e agora ele iria morrer aqui, humilhado e derrotado. Olhando para trás, durante o primeiro encontro, ele deveria ter apostado tudo para eliminar Mirai. Uchiha Mirai zombou, vendo a expressão de Rasa. Não faça essa cara. Dos inúmeros shinobi que morreram por minhas mãos, ser lembrado por mim é mais do que o suficiente para se gabar. Rachadura. Notificação do sistema. Parabéns ao anfitrião. Recompensa adquirida. Chakra mais 1.
Mirai jogou o corpo sem vida de Rasa para longe, com um olhar de indiferença no rosto. Orochimaru, vou deixar o corpo com você. Um cadáver como esse, pertencente a um shinobi de nível Kage com uma Kekkei Genkai, tinha imenso valor de pesquisa. Melhor deixar Orochimaru lidar com isso do que desperdiçá-lo. Orochimaru, ainda atordoado, mal reagiu quando Mirai se aproximou e deu um tapinha em seu ombro. Os shinobi de Tsunagakure chegarão em breve. Preparem-se. Com essas palavras, a figura de Mirai desapareceu na distância. Foi somente depois de uma longa pausa que Orochimaru enxugou o suor da testa, finalmente saindo de seu estupor. Assistir a todo o processo de Mirai derrotando Rasa o deixou abalado. A força de Mirai cresceu muito além do que Orochimaru havia imaginado. Alguém como Rasa, que poderia lutar com ele de maneira equilibrada, foi derrotado em um único movimento. Nem mesmo sua defesa final conseguiu desacelerar Mirai. Ainda bem que fui leal a Mirai-kun. Senão eu acabaria igual a Rasa, Orochimaru murmurou, estremecendo com o pensamento. Se não fosse por seu talento em pesquisa, suas tendências imprudentes já teriam selado seu destino. Orochimaru rapidamente se aproximou do corpo de Rasa, removendo metodicamente o rosto. Técnica de cópia facial desaparecida. Ajustando seu próprio corpo modificado, Orochimaru vestiu as roupas de Rasa e selou o cadáver. No momento em que os shinobi de Tsunagakure chegaram, Orochimaru já havia assumido totalmente a aparência de Rasa. Kazekage-sama, o que aconteceu aqui? Perguntou um dos shinobi. Nada significativo, Orochimaru respondeu na voz de Rasa. Orochimaru me emboscou, mas eu consegui afastá-lo. Os restos espalhados de cobras e vestígios de sangue no chão pintavam um quadro convincente. Como esperado do Kazekage-sama. Mesmo alguém tão perigoso quanto Orochimaru não poderia resistir a você. Com você aqui, Tsunagakure certamente alcançará a grandeza novamente. Atacar nosso Kazekage perto da vila, a arrogância de Orochimaru não tem limites. Devemos persegui-lo, Kazekage-sama. Não precisa, disse Orochimaru balançando a cabeça. Deixe Konoha lidar com ele. Sua resposta composta só rendeu mais admiração dos shinobi de Tsunagakure, que elogiaram sua sabedoria e previsão. Não querendo suportar mais bajulação, Orochimaru usou a técnica de cintilação corporal para desaparecer de cena. Ninguém suspeitou de nada. Afinal, era impensável que o Kazekage deles tivesse sido morto tão facilmente dentro de seu próprio território. Nas masmorras escuras e úmidas de Konoha, Sarutobi Hiruzen abriu os olhos. Apesar de seu cativeiro prolongado, o comportamento do antigo Hokage não mudou muito, embora a gentileza que havia em seu olhar tenha desaparecido completamente. Olhando fixamente para seu visitante, ele falou em voz profunda, Uchiha Mirai. Então você finalmente veio me ver. O que foi? Você está aqui para me matar? Mirai riu. Claro que não. Estou aqui para deixar você ir. Hiruzen riu ironicamente. Não importa o quão forte você seja, você não ousaria me matar. Matar-me marcaria para sempre os Uchiha como usurpadores sedentos por poder. Os Uchiha nunca serão vistos como herdeiros legítimos do legado de Konoha. A voz de Hiruzen pingava desprezo. Os Uchiha são inerentemente maus. Eles nunca merecerão liderar esta vila. Embora ele já tenha encarado qualquer ameaça ao seu poder da mesma forma, as ações de Mirai mudaram sua perspectiva. Agora, ele acreditava totalmente nas palavras de seu mentor. Os Uchiha eram a maior instabilidade de Konoha. Se eles simplesmente tivessem obedecido, não haveria necessidade de medidas tão drásticas. Infelizmente, a existência de Mirai havia arruinado tudo. Não vou cair na sua armadilha, concluiu Hiruzen friamente. Mirai deu de ombros indiferentemente. Como quiser, mas deixe-me compartilhar algumas novidades com você. O que? Shimura Danzo, Mitokado Mura e o Tatani Koharu. Eles estão todos mortos. Seus clãs também se foram. Se você quer que o clã Sarutobi sofra o mesmo destino, por favor, apegue-se às suas ilusões.